Primeiro capítulo do livro de Apocalipse mostra então o chamado de João, o Senhor Jesus glorificado, chamando a João para que João pudesse escrever as coisas que ele havia visto. No capítulo 2, então, nós vemos o Senhor Jesus, que é aquele que passeia pelo meio dos candeeiros de ouro. O Senhor Jesus é aquele que tem em suas mãos os anjos das igrejas e é aquele que passeia pela sua igreja. Então, como ouvimos hoje de manhã aqui, o Senhor Jesus passeia no meio de nós, Ele é o Senhor da igreja. E a identificação de Jesus com a igreja é tamanha, é tão grande, que Ele mesmo se intitulou igreja. Muitas vezes nós falamos a igreja de Cristo, é verdade, porque a igreja é dele, mas ele também é parte dessa igreja, porque ele é o cabeça. E desse corpo chamado igreja, Jesus é o cabeça. Paulo seguia a caminho de Damasco para prender os crentes ali, ele como bom judeu queria encarcerar os crentes, e a Bíblia diz que Paulo arrastava as pessoas, levava à prisão, até que o Senhor Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus se intitula igreja ali. E era a igreja que Paulo perseguia. E Jesus então se identifica como a igreja. Então quando você falar igreja, presta atenção, quando você falar, eu não vou mais naquela igreja, não põe o pé lá tão cedo, pode ter certeza que você está falando isso para Jesus também. Isso é complicado. Eu não estou falando da IPBI, eu estou falando de qualquer lugar. Porque nós somos um corpo, não dá para dissociar Jesus desse corpo. Deu para entender isso? Isso é extremamente importante. E aí então nós vemos o capítulo 2 e o capítulo 3, o Senhor Jesus e o seu Espírito testificando conjuntamente a cada uma dessas igrejas, pontuando virtudes, qualidades e desafios para que essas igrejas pudessem melhorar e estarem aos pés de Jesus de uma maneira digna. E Jesus vai se apresentando então a essas igrejas. Depois que ele fala a última igreja, que é Laodiceia, nós lemos então no capítulo 4 algo interessante. Depois destas coisas, que coisas? A igreja, tudo aquilo que João falou, amando de Jesus, toda a revelação de Jesus para as igrejas. Depois dessas coisas, nós vimos então o Espírito Santo de Deus usando João para descrever o trono de Deus no céu. E nós vimos então não só o trono de Deus no céu, mas 4 seres viventes apontando o Senhor Jesus. Como rei, como nós cantamos aqui, como cordeiro, como homem, como Deus. E aí então nós vimos que a igreja do Senhor Jesus, representada aqui pelos 24 anciãos, eu estou só fazendo aqui uma recapitulação, mas como é que você pode afirmar que a igreja é tipificada aqui com os 24 anciãos? Porque do fundamento dos 12 apóstolos, das 12 tribos de Israel, nós temos aqui um corpo, esses 24 anciãos. E eles vão depositar suas coroas aos pés daquele que está sentado no trono. E nós lemos nos capítulos 2 e 3 que quem recebe as coroas são a igreja do Senhor. E nós vemos também o apóstolo Paulo dizendo aos filipenses que eles eram coroa. Não estou falando de idade, mas de prêmio. Então quando você levar uma alma para Jesus, pode ter certeza que vai ter ali uma coroa, para aqueles que amam as almas perdidas, aqueles que têm paixão pelas almas, depositarão as suas coroas um dia aos pés daquele que se assenta no trono. Eu espero que você tenha esse amor. Capítulo 5, vamos entrar lá. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, está falando de Deus o Pai, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Então, todos os livros que eram escritos, não entenda livro na forma que você está vendo aí, ou uma Bíblia, um livro que você tenha na mão, mas eram rolos, e aqueles rolos eles eram selados, para que tivesse um destino. E quem podia desatar o selo daqueles livros, ou daquela carta que você lida, era alguém que tinha autoridade para isso. E esse livro é interessante que ele era todo escrito por dentro e por fora. É um livro que tem bastante conteúdo, completo e nada falta. E selado 7 vezes.
E só poderia desatar esse livro alguém que tivesse autoridade para ler. Olha que interessante. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, falando aí do Pai, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Não é esse selo de carta que você imagina, mas era um selo, é como se ele fosse amarrado e alguém tinha que cortar aquilo, arrebentar aquilo para que pudesse ler. Vi também um anjo forte. Um anjo forte. Não era qualquer anjo, mas é um anjo forte. Quando nós olhamos anjo na Bíblia, a aparência de um anjo, quando não é descrita como alguém com asa, alguma coisa assim, é sempre a aparência de homem. É interessante. Quando o profeta Daniel se referiu a Gabriel, o anjo, ele fala, o homem Gabriel. Então, se você é Gabriel, se você se chama Gabriel, pode ser aí, que você seja um anjo. Brincadeira, mas nós vamos ver que o anjo Gabriel, ele tinha uma aparência humana. O anjo que apareceu a Sansão, aos pais de Sansão, a Manoá e sua esposa, ele aparece como um homem. Isso é importante. Então ele fala que viu um anjo forte. Imagina a aparência de um homem forte, que proclamava em grande voz, fazendo uma pergunta. Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? É uma pergunta muito forte. Talvez se você estivesse ali, eu não sei você, mas eu ficaria pensando assim, o que está escrito ali naquele livro? Porque ninguém é digno de abri-lo. O que está escrito lá dentro? Não só quem pode abrir e desatar os selos, mas o que está lá que ninguém pode? Então a pergunta do anjo ela é emblemática. Quem é digno, quem pode, quem tem autoridade para abrir esse livro e desatar os seus selos? É uma pergunta muito forte, que só poderia ter sido feita por um anjo forte. Versículo 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. João, então, ali dando o seu relato pessoal, e o Espírito de Deus faz com que João relate aquilo que ele estava vendo. Ele constata que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir esse livro e nem mesmo olhar para ele. Que mistério! Ninguém pode abrir esse livro. E João aqui continua, e eu chorava muito. Porque ninguém foi achado digno, capaz, ou ter autoridade de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Que livro é esse? Que ninguém podia olhar, e ninguém no céu, na terra, debaixo da terra, pelo menos até aqui, era capaz de desatar os selos desse livro, ou mesmo olhar para ele, ou destrinchar o conteúdo dele. Essa semana eu tive que apresentar um trabalho, eu tive que comprar um livro correndo. E aí li correndo aquele livro. E depois reli. Eu não sei quantas vezes você já teve que ler ou reler um livro para entender o conteúdo dele. E aí você acha que entendeu, fala alguma coisa, mas na verdade você não entendeu nada. Já viveu essa experiência? Alguns aqui. E João chorava. Ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Quem tem autoridade para isso? Todavia, mas, a Bíblia é um livro cheio de mas, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, pelos quais andastes outrora, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. E éramos por natureza filhos da ira, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Eu fico pensando nesses mas, nesses todavia, nesses porém da Bíblia. Todavia. Esse todavia quebra. Ninguém podia olhar para o livro, mas alguém diz todavia. Um dos anciãos,
Alguém dos 24 anciãos, alguém da igreja, me disse: João, não chora. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá. Meus irmãos, vamos lá, um pouquinho de conhecimento bíblico aqui. Quando a Bíblia fala Cristo, ou Christos, a Bíblia não está falando que Cristo é sobrenome de Jesus, né? Jesus Cristo da Silva de Oliveira. Não. Cristo é a palavra grega para Mashiach, ou o ungido. O ungido. E esse ungido, ele tinha que exercer 3 ministérios que eram dignos de unção em Israel, com azeite, com um chofar cheio de azeite. Lembra do rei Davi? Foi ungido rei, o profeta, o sacerdote e o rei. Lembra? É como o óleo que escorre pela barba de Arão. Quem que era Arão? Sacerdote. Profeta, era ungido rei, e o próprio rei. Então, quando a Bíblia fala em Mashiach, é profeta, sacerdote e rei. E qual era a linha sacerdotal de Israel? De que tribo? Pode falar, quem sabe? Era da tribo de Levi. O sacerdote só podia vir da tribo de Levi. Todo sacerdócio era levita. Então, às vezes você vai a alguma igreja, a pessoa toca guitarra, ele é levita. Não, não tem nada a ver. Levita era aquele sacerdote lá de Israel. Eles eram levitas, a tribo de Levi. Por que se davam o dízimo? Porque a tribo de Levi só servia, só trabalhava. E eles eram sustentados pelas outras 11 tribos. Mas aí eu leio que Jesus é da tribo de... Então como é que ele é Mashiach, ele é sacerdote? Se um judeu te perguntar isso, você tem que ter uma resposta. E hoje é Yom Kippur. Peraí, se o sacerdócio é levítico, como que Jesus é sacerdote da tribo de Judá? Então ele não é o Mashiach, então ele não é o Messias. Já te fizeram essa pergunta? Tem que saber responder. Tu és sacerdote para sempre, Salmo 110, segunda ordem, que existiu antes de Levi. Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melech Tzadik, Melquisedeque, que viveu antes de Levi, antes de Israel nascer, e Abraão lhe tributou o dízimo. Então, como que Levi tributou o dízimo? Lá na pessoa de Abraão. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jacó, no seu leito de morte, falou isso. Abre lá Gênesis 49, dá uma olhadinha lá. Gênesis 49, 9. Coloca lá para mim, Jordânia. Gênesis 49, 9. Jacó, no leito de morte, começa a abençoar seus filhos. Abençoa Rúben, mais ou menos. Ele vai abençoar seus filhos. Vai abençoar Issacar, vai abençoar Zebulon, vai abençoar José, lá no Egito. Mas quando chega em Judá, Jacó fala uma coisa diferente. Olha lá. Judá, gente, eu estou em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. A gente estava lá em Apocalipse, né? Nós estamos em Gênesis. Judá é leãozinho. Não é um filhotinho de leão, ele é um leão jubado novo. Imagina um leão forte. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita como leão e como leoa. Quem o despertará? Imagina um leão dormindo lá no zoológico, você tem a oportunidade de entrar e cutucar. Oi, leão, vim te ver. Cuidado. Versículo 10. O cetro, o que é o cetro? O bastão do rei. Não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés. O cetro real não se arredará de Judá, até que venha Shiló, que quer dizer aquele a quem pertence por direito, essa palavrinha hebraica aí, aquele que tem direito, aquele que tem autoridade, ele é digno de desatar os selos, e a ele obedecerão os povos. Versículo 11:
Ele amarrará o seu jumentinho à vide. Espera um pouquinho, esse que é rei, a figura de um jumentinho está atrelada à sua vida. Gente, nós estamos em Gênesis. E nós sabemos através de Zacarias 9:9, de Lucas 19, que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta a videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Ele vem com poder e glória. Gênesis 49. Começo da Bíblia. E aí então, um dos anciãos diz para João, voltando lá, Jordânia, para Apocalipse, capítulo 5, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, aquele que se referiu a Jacó, ele é leão porque ele é rei. Porque ele é rei dos reis e senhor dos senhores. A raiz de Davi. Nós sabemos que o reino davídico foi cortado nos dias de Jeconias. E o próprio Senhor falou, não se assentará mais ninguém para reinar Israel. E nos dias do Senhor Jesus, o descendente direto de Davi era um carpinteiro chamado José. Interessante, ele não era rei. Mas pela linhagem real deveria ser rei, mas não era carpinteiro. E pela linhagem sanguínea, Maria também era descendente direta do rei Davi. Eu não sei se ela seria uma rainha, mas ao casar-se com José seria. Mas não era esse o plano do Senhor. Maria era uma mulher simples. Talvez uma camponesa simples em Belém. E dessa linhagem real cortada, das suas raízes cresce um renovo. Esse é o Senhor Jesus. E ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Meus queridos, se vocês lerem Apocalipse 6, nós vamos ver um desenrolar da história nesse mundo aqui. A igreja está com o Senhor no céu. Se a história um dia vai se desenrolar, e esse mundo vai à bancarrota, vai de mal a pior, receber todos os cálices da ira do Senhor, as trombetas de juízo do Senhor, os 7 selos que vão vir aqui na sequência da leitura, até que o Senhor Jesus vem com poder e glória, é porque Ele venceu na cruz do Calvário. E a obra da cruz é interessante, poucas pessoas param para pensar nisso. 3 coisas, pelo menos, foram julgadas na cruz. A primeira, o nosso pecado. Todos eles. Eu não conheço nenhum pecado que Jesus esqueceu de julgar naquela cruz. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram. Em verdade vos digo, quem crê na minha palavra, crê naquele que me enviou, não entra em juízo. Tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e a verdade que liberta é Jesus de Nazaré. Você crê nisso? Isso ele veio fazer na cruz. No cimo da cruz estava escrito Yeshua HaNazri, o Melech HaYehudim, Jesus o Nazareno, o rei dos judeus, formando a epígrafe YHWH. Yahvé estava na cruz. Os fariseus veem aquilo e se exaltam. Não diga que ele disse isso. Escreve que ele disse, sou o rei dos judeus. E Pilatos rebate, o que escrevi, escrevi. Jesus disse em João 8:28, quando levantares o Filho do Homem, sabereis que eu sou, o eu sou estava na cruz. Então ele pode pagar todos os nossos pecados. Mas também nós entendemos que na cruz o Senhor Jesus Cristo levou sobre si a nossa velha natureza. Fomos crucificados com Ele, isso está escrito lá em Romanos 6. A sua natureza que tende para o pecado foi crucificada com Cristo na cruz. Ele pegou o seu velho homem, sua velha mulher e fez assim, estão na cruz comigo.
Há uma identificação. Quando você crê na obra de Jesus, Ele pegou você e disse: você está crucificado comigo. Eu espero que você um dia possa dizer que nem Paulo, que entendeu isso muito bem: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se eu não me engano, foi Billy Graham que disse: o Senhor Jesus jogou o meu velho homem no fundo do mar. A única coisa que eu não sabia é que ele sabia nadar. E esse velho homem às vezes volta. O que você faz? Jesus, eu preciso me considerar morto porque eu fui crucificado contigo. Mas a terceira coisa que Jesus Cristo fez, está lá em Colossenses capítulo 2. Ele despojou, expôs ao desprezo principados e potestades. Ali ele venceu. O diabo fez de tudo para impedir que Jesus fosse para a cruz. Usou até Pedro para isso. Ao ponto de Jesus dizer: arreda de Satanás, eu vim para essa hora. E ele foi crucificado, e naquela cruz ele bradou em alta voz, antes de entregar o seu espírito ao Pai. É interessante as falas da cruz. Jesus vai dizer: Elaí, Elaí, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Sabe qual foi a dificuldade, a luta? Aquelas gotas como de sangue caindo do Senhor Jesus no Éden, no jardim de Getsêmani, perdão. É porque o Senhor Jesus Cristo se entregou ao Pai ali, e Ele sabia que tomaria o cálice da ira do Senhor. E o Pai teve que ali desprezá-lo, para julgar em Cristo o nosso pecado, para que você fosse salvo. E Ele diz: por que me desamparaste? Ali todo o juízo do Pai estava nele. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Mas pouco antes, Jesus vai bradar em alta voz: tetelestai, está consumado. E tendo dito essas palavras, se entregou: Pai, eu te entrego o meu espírito. E morreu. Está consumado. Ele venceu. Eu pergunto: o que Jesus deixou para trás? Por isso ele é digno. Ele é o cordeiro que é digno para desatar os selos. Ele pode. Então, se a história vai se desenrolar, é porque Jesus vai abrir os selos. Presta atenção, gente. Eu já vi pastor desatando o selo aqui. Eu já vi pastor já jogando anticristo no mundo. Um monte de vídeo naquele canal famoso que começa com Y. Cheio de gente já falando que o anticristo está aqui, o anticristo está lá. E Jesus fala: muitos vão vir em meu nome dizendo: eis o Cristo, é aqui, está lá. Não acreditem. Cuidado com os profetas da mídia. Tudo que você precisa saber está na Escritura. Se você ler o capítulo 6, é o Senhor Jesus que vai dizer: vem, chegou a tua hora. Pode se manifestar ao mundo. O anticristo só vai se manifestar ao mundo por ordem de Jesus Cristo de Nazaré, por incrível que pareça. Ele é Deus, Ele é Senhor. Mas Ele venceu. E se a história vai se desenrolar, é porque Jesus venceu. E a sua posição hoje é de estar com Ele. Amém? Vamos continuar? Então, versículo 6. Vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro. Nós cantamos aqui cordeiro e leão, porque Jesus Cristo eternamente será visto como cordeiro de Deus. Um cordeiro como tinha sido morto, o capítulo 1 vai dizer isso. O Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eternidade adentro. É verdade que Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele vai voltar com poder e glória, com o sopro de sua boca vai exterminar o anticristo. Eternidade adentro, para os crentes, nós o veremos com as marcas da crucificação. Já parou para pensar nisso? Quando o Senhor Jesus, Zacarias capítulo 13, verso 6, se manifestar a Israel,
Os judeus vão perguntar: que feridas são essas no meio das suas mãos? E a deja no meio de suas mãos? Ele vai responder: são essas as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Ele vem com poder e glória, é verdade. Ele vem poderoso, é verdade. Mas eternidade adentro, todos os dias. Você olhará para Ele e vai bendizer o nome dEle. Você irá adorá-lo. E vai poder dizer: estou aqui por causa daquelas marcas, porque Ele venceu. Foi por isso. Vi no meio dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tinha sido morto. E ele tinha 7 chifres. Ah, ele era assim? Não, é porque chifres na Bíblia é poder. E Isaías capítulo 11, versos 1 e 2, nós já lemos aqui. Bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Jordânia, põe lá para o pessoal lembrar. Isaías 11, 1 e 2. A Bíblia precisa explicar a Bíblia. Amém? Do tronco de Jessé sairá um rebento. Quem era Jessé? Pai de quem? Vocês estão frequentando a escola dominical. Amém, continua. De tronco de Jessé sairá um rebento. E de suas raízes um renovo. Lembra, o reino foi cortado, mas de suas raízes nasce um broto, um renovo. 2. Repousará sobre ele, conta comigo, o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Quantos são? 7. Todos esses estão no Senhor Jesus. Jesus se faz homem, esvazia-se de sua glória, dependente totalmente do Pai, da ação do seu Santo Espírito, e todas essas características de um único Espírito Santo estão no Senhor Jesus, quando Ele se faz homem. Os 7 Espíritos são esses, eternamente com Ele. Um só, com 7 características, deu para entender? Voltando lá para Apocalipse. Veio, pois, quem? Esse cordeiro, verso 7. Tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E há um costume judaico maravilhoso. Nada se entrega com a mão esquerda, tudo com a mão direita. No costume médio oriental, a mão direita é a mão da honra. Você vai ficar à minha direita. Então imagina que você é empresário, nós temos alguns que congregam aqui, né? Ninguém fala assim: o fulano é meu braço esquerdo. Alguém fala isso? Ele é meu braço? Ainda que você seja canhoto. Ninguém cumprimenta com a mão esquerda. Oi, muito prazer, meu nome é Ion. Ainda que eu seja canhoto, eu dou sempre a mão direita. É a mão da honra. Eu lembro um ex-aluno, muitos anos atrás, na época que eu dava aula de inglês. Ele trabalhava numa empresa de engenharia que atuou muitos anos no Iraque, Mendes Júnior. Não sei quantos lembram da Mendes Júnior, os mais antigos vão lembrar. E ele estava com alguns iranianos ali, né? Alguns iraquianos, perdão, numa reunião importante de negócios. Serviram um café, ele pegou com a mão esquerda. Ele perdeu o negócio aquele dia. Fulminaram aquele menino com os olhos. Bastava ele pegar com a mão direita. Ele tentou trocar, a hora que ele viu fora que ele deu, mas já era tarde. Interessante. O nosso Deus entregando ao Filho o livro com a sua mão direita. Benjamim, filho da mão direita. Honra. O Senhor Jesus está à destra do El Shaddai. É Deus. Tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Verso 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Primeira coisa que eles fazem, a igreja faz aqui, os 24 anciãos, é adorar o Cordeiro. Jesus é Deus, amém? Não duvide disso, essa é a maior verdade bíblica. E a sua igreja se prostra diante dele, do Cordeiro que venceu. Tendo cada um deles uma harpa, eu fico imaginando a harpa do Vinícius lá, vai ser muito bonita.
e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O que os sacerdotes faziam? Eles pegavam uma brasa que tinha lá no altar, onde o cordeiro morria, levava para o sumo sacerdote no lugar santíssimo. O sumo sacerdote entrava lá sozinho, com aquela brasa do altar, com aromas, né, essências aromáticas preparadas por especialistas. Ele entrava no lugar santíssimo, esfumaçava aquele lugar para que a glória de Deus se manifestasse. Por que a brasa do altar? Porque toda e qualquer oração precisa ser feita em nome do Cordeiro, em nome de Jesus. A oração é tipificada na Bíblia como incenso. Então, cuidado com o incenso. Deu para entender? Há um incenso só que agrada ao Senhor. É a oração feita em nome de Jesus, a presença dEle. Porque toda vez que alguém acender um incenso, está chamando alguém ou alguma coisa. Isso é responsabilidade. Eu estou falando para crentes. Isso é importante. É só o incenso que o Senhor aceitava. Lembra, incenso estranho? O Senhor não aceitava, a pessoa morria. As orações dos santos precisam ser feitas em nome do Cordeiro. Fez oração, não falou em nome de Jesus. Então, amém. Eu não falo amém. Eu não sei para quem que orou. Vai que está orando para outra coisa. Vai pela canaleta certa para o Senhor, viu? É em nome de Jesus. Isso é sério, hein? Sermão não é discurso, não. É ensinamento para você e para mim. Que são as orações dos santos. E o Senhor se agrada disso. E eles faziam o quê? Entoavam um novo cântico. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, falando do Cordeiro, e com teu sangue compraste para Deus o que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Amém? Entenderam o que está escrito aqui? O Senhor Jesus vai reinar sobre a terra, e nós com Ele. Está escrito aqui. Desculpa, se você entende diferente, nós estamos com um problema. Está escrito aqui. Reinarão sobre a terra. Nós vamos morar lá e dar expediente aqui com Jesus, todo dia. Que maravilha. Essa semana, eu estou terminando, tá, gente? Vocês me dão aí mais 27 minutos, tudo bem? Estou terminando, calma aí. Aí então, nós vamos fazer evangelismo, né? Como hoje é Yom Kippur, nós vamos fazer evangelismo lá, né? Na esquina da Augusta com a Paulista. Tínhamos um motivo para estar ali. E a gente estava com um colete amarelo escrito assim, Kippur, em hebraico, e um sinal de conversão. Claro que a gente queria abordar algum filho de Israel, mas também quem passasse. E aí nós fomos, logo no começo, terça de manhã, né, falando com um, com outro, com outro, com outro, com outro. Aí vem um rapaz para mim, terno e gravata. Kippur, meu nome é Rubem. Falei, shalom, ele, shalom. Sabe quem é Rubem? Sim, o primogênito de Yaakov. Já vi que você conhece. Por que vocês estão fazendo aqui? Nós somos um grupo cristão assim. Muito obrigado, parabéns pelo que vocês estão fazendo. Foi embora. E eu fiquei incomodado com isso. Falei, Jesus, eu podia ter falado mais. Mas quando veio o peixe grande, veio os pequenininhos, né? Aí sai do metrô uma senhora de nome Cristiane. Quem são vocês? O que vocês estão fazendo? Acesse o nosso QR Code aí, use seu celular. Nós estamos falando aqui sobre o perdão. O que é perdão para a senhora? Ela falou, eu vim pensando isso no metrô. E o olho marejado. A senhora se sente perdoada? Ela. A senhora se sente perdoada por Deus? Ela piorou. Começou a chorar no meio da rua. Falei, sabe quem é Jesus, o que ele veio fazer? Gente, que eu acabei de falar que eu falei para ela. Ela começou a chorar e disse, mas eu não sou digna. Eu falei, mas eu também não. Eu estou aqui porque Jesus é digno, Ele pagou um preço pela sua vida. A senhora não quer sentir perdão? Eu quero. Eu falei, então, olha o que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Hoje, a hora que a senhora chegar na sua casa, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vem em secreto te recompensará. A senhora tem uma lição de casa, a senhora não orar assim, eu vou orar para a senhora não dormir essa noite. Não, eu vou fazer. Então entra no seu quarto e fala, Jesus, eu preciso de perdão.
E ela foi embora. Estou tão aliviada, moço. Falei, ganhei meu dia, me chamou de moço, obrigado. E ela foi embora. Aí foi o dia seguinte. Dia seguinte eu tinha um Novo Testamento dos Gideões, eu falei, Jesus, eu quero dar esse Novo Testamento para um judeu. E pus no meu bolso. Gente, aquele dia, olha, eu vi na Avenida Paulista o que é gente de toda tribo, povo, língua e nação. E tribo, você imagina de tudo. Cabelo vermelho, cabelo amarelo, cabelo colorido, de tudo. Conversei com muita gente. Até que parou uma senhora. Eu não consigo repetir o nome dela, era um nome meio francês. E ela disse assim, eu moro no Brasil há 55 anos. A minha família fugiu do Egito, da ditadura de Nasser. Sabe quem era Nasser? Sim, Gamal Abdel Nasser. Então, nós fugimos dele. Há 55 anos eu estou aqui. Eu falei para ela, quase a minha idade. E ela sorriu. Eu sou judia. Eu já pus a mão no Novo Testamento. E comecei a conversar com ela. Eu falei, sabe qual é a maior prova para mim que Deus existe? Ela não, eu falei, o seu povo. Deus prometeu a Abraão que enquanto ele existisse, ama Israel, o povo de Israel iria existir. A senhora é a maior prova. E eu sou devedor ao seu povo, por isso que eu estou aqui na rua. Porque a escritura que eu tenho nas mãos é hebraica. E o meu Messias também, ela é Jesus Cristo, é judeu. Falei, a senhora tem um Novo Testamento? Ela, não. Já leu algumas frases. Gostaria de ganhar um? Gostaria. Falei, está aqui. Eu fiz uma oração hoje de manhã para que Deus desse esse Novo Testamento para um judeu. Ele me respondeu errado, estou dando para uma judia. Mas é a mesma coisa, daqui é para a senhora. Leia. Entende o valor de evangelismo? Por que a gente fecha a rua? Por que nós vamos para a rua? Por que nós testemunhamos? Para que um dia no céu nós possamos encontrar pessoas de toda tribo, povo, língua e nação. E às vezes nós semeamos e nem sabemos que semeamos. Encontrei um jovem, ele me abraçou. Oi, Ion, tudo bem? Falei, você está diferente, quem é você? Meu nome é fulano, mas essa barba aí, eu te lembro pequenininho, adolescente. Então, eu tive um encontro com Cristo em 2 meses, minha vida mudou toda. A gente nem imagina. Vai semeando, gente. A gente não tem ideia. Isso é lindo, porque Jesus pagou um preço com sangue. Vamos terminar? Verso 11, ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Se você acha que a terra é grande, que cabe milhões e milhões e milhões de pessoas, imagina lá. Milhões e milhões, milhares de milhares, não só de anjos, mas também os anciãos, a igreja lá, proclamando em grande voz, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder ou o domínio, a riqueza, a sabedoria, a força, ou seja, esse domínio em exercício, honra, glória e louvor. Jesus Cristo de Nazaré, adorado por homens salvos de toda tribo, povo, língua e nação, mas também por anjos. Os pentecostais diriam aleluia. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que nele existe, estava dizendo, vamos ler comigo? Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Você que está dizendo isso hoje com convicção, dirá isso lá em cima um dia. Por toda a eternidade. O resultado disso tudo. Versículo 14 diz, os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. A nossa vida é uma vida de adoração a um Deus Salvador, vitorioso, vencedor naquela cruz por você e por mim. Que Ele abençoe você, que Ele guarde você, que você se renda aos pés de Jesus todos os dias. Amém?